Olá, quinto ano, tudo bem? Como passaram esses dias em casa? Estou com saudades de vocês. E hoje iniciaremos a atividade de matemática, tá? A disciplina matemática, conhecendo as figuras geométricas espaciais. A página, turminha, é 152. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do cubo. E o que é o cubo? O cubo ele é mágico. É um dos jogos mais conhecidos do mundo. Esse quebra-cabeça tornou-se popular nos anos de 1980 e continua fazendo sucesso. O primeiro cubo mágico, feito em madeira, surgiu de uma ideia do arquiteto húngaro Erno Rubik, enquanto ensinava geometria a seus alunos. Então, pessoal, esse aqui é um cubo, né? Aqui mescla um pouco as cores. E ele não é apenas um brinquedo, ele pode ser visto como um brinquedo, mas ele é uma atividade muito importante, interessante para o seu desenvolvimento, tá? Para a sua realização de uma atividade. E agora, na página 154, reconhecendo as figuras geométricas espaciais. Quando você vai a algum lugar no centro da cidade, ou algumas figuras e imagens que você pode visualizar na internet, temos alguns edifícios cilíndricos, né? Como o exemplo da página 154. Aqui nós temos um hotel luxuoso, em forma de pirâmide, ok? Esse aqui é um museu, certo? E temos também uma arena. Olha o formato dela que diferenciado. Vamos conhecer um pouquinho dessa disciplina da matemática na parte da geometria, geométricas espaciais. Arquitetos e engenheiros exploram a geometria no planejamento e na execução de suas obras. No dia a dia, as figuras geométricas podem ser lembradas nessas construções. Então, as figuras geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia, né, ao nosso redor. Aqui eu tenho a atividade número 1 e número 2. As construções apresentadas, lembro que figuras geométricas são espaciais. Então, quais são espaciais? O cilindro, a esfera, pirâmide e paralelepípedo, certo? Então, estou auxiliando vocês na resposta e também vamos pensar, né, nessas formas geométricas em um contexto só. A número 2. Em sua opinião, que importância tem o planejamento de uma edificação? Bom, o que é um planejamento de edificação, né? Ele é importante para a qualidade, a segurança, a eficiência de gasto na execução de sua obra. Então, tudo isso envolve um planejamento para criar, então, um edifício como esse, certo? Algumas formas que lembram figuras geométricas espaciais. Então, abaixo eu tenho aqui, no verbete, arquitetos e engenheiros, que são profissionais, né? O arquiteto, que faz o planejamento estético de uma obra, e o engenheiro, os profissionais responsáveis pelo planejamento estrutural, hidráulico e elétrico de uma obra. Certo, turminha? Na página 155, eu tenho algumas figuras geométricas e também alguns objetos no nosso dia a dia. Então, a primeira pergunta. A seguir, estão representadas algumas figuras geométricas. Contorne apenas as que são figuras geométricas espaciais. Bom, turminha, essa disciplina provavelmente vocês estudaram no quarto ano. Então, aqui eu vou dar um auxílio para vocês, certo? Vocês podem também pesquisar em internet. Porém, eu tenho aqui a resposta número C, certo? Observem a imagem. Eu tenho a B e eu tenho a F. Então, elas são figuras geométricas espaciais. Prestem bem atenção,
na plana, ok? Na parte arredondada, certo? A número 2. O formato de cada instrumento musical abaixo pode ser associado a uma figura geométrica espacial. Ligue o instrumento à figura de acordo com o seu formato. Então, aqui eu tenho uma gaita de boca, ok? Eu tenho a flauta de pan, mini acordeão e o tambor. Então, aqui nós vamos ligar a figura geométrica com os objetos abaixo, certo? Então, na página 156, eu tenho atividade número 3. Utilizando cola e 3 varetas de bambu, realize essa experiência seguindo as orientações do professor. Essa atividade número 3, turminha, vamos aguardar, tá? Por uma próxima aula presencial. Mas, se houver alguma dúvida, podem pesquisar na internet ou vocês podem realizar em casa sim, certo? É uma dica para vocês. Na página 157, a prova vai retomar a semelhança entre figuras geométricas espaciais e algumas construções. Outra construção que se assemelha a uma figura geométrica espacial é o Museu de Arte de São Paulo. Então, ele fica aqui no nosso estado de São Paulo. Localizado no município, esse museu possui estrutura suspensa, proporcionando a vista para o centro da cidade e a Serra da Cantareira. Então, observem na apostila de vocês, ok, o museu. Ou seja, como a Pro explicou no início do vídeo, as formas geométricas, elas estão sempre presentes em nossa vida. Certo, turminha? Agora, na página 158, nós vamos fazer uma atividade de poliedros e não poliedros. Retomando as aulas do 4º ano, tá? Para refrescar um pouco a memória. Poliedros são aqueles que não rolam, não poliedros, que podem rolar dependendo da posição em que são colocados. Então, aqui, ó, eu tenho algum exemplo, tá? Essa imagem não está na apostila de vocês. Poliedros que rolam, ok? Ou seja, turminha, as figuras geométricas espaciais que possuem apenas partes planas são conhecidas como poliedros, e as figuras geométricas espaciais que possuem pelo menos uma parte arredondada são chamadas de não poliedros, certo? Então, na página 158, de acordo com a posição em que estão acomodados, alguns objetos podem rolar sobre uma superfície plana. Um dos motivos para isso acontecer é que esses objetos possuem aspectos arredondados. Observe cada cena e indique com X o objeto que não pode rolar sobre a superfície se for solto da posição em que está. Então, aqui eu tenho um cubo, certo? Primeiro exemplo. Objeto em forma de cubo, então, ok, podem marcar um X. Eu tenho objeto em forma de cilindro, não, porque eu estou aqui falando do objeto que não pode rolar, ok? Então, esse aqui está nítido que ele vai rolar por cima da superfície. O terceiro, objeto em forma de esfera, não é para marcar o X, porque ele vai rolar, né? E objeto em forma de paralelepípedo, turminha, esse aqui, ó, paralelepípedo. Objeto em forma de pirâmide, de base quadrada, sim. E objeto em forma de cone, não é para marcar o X, ok? Na número 2, eu tenho qual é o nome da forma de cada objeto que você indicou. Então, qual o nome de cada objeto? Então, o nome é o cubo,
ok? Paralelepípedo, que é esse daqui, e a base quadrada, pirâmide de base quadrada, desculpa, turminha, que é esse exemplo aqui. Certo? Na página 159, as figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas são chamadas de poliedros. Veja a seguir alguns exemplos. Então, na página 159, vocês podem observar alguns exemplos. Ok? Prestem muita atenção em formas planas e arredondadas, certo? Na página 160, nós vamos falar sobre faces, vértices e arestas. São elementos essenciais de poliedros. Porém, existem figuras geométricas espaciais que não são classificadas como poliedros e, mesmo assim, possuem algum desses elementos.